E aí, pessoal? Espero que esteja tudo bem com vocês. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre os fluxos comerciais. Ok? Vamos lá, na tela. Nessa tela, a gente observa as trocas comerciais no mundo não param de aumentar. A gente observa aqui que houve uma queda, sim, significante na década de 80, aqui principalmente no ano de 1992, né? Principalmente no Brasil, que o Brasil a gente sabe que a década de 80 foi considerada uma década perdida devido a vários fatores, ok? Mas depois, nas décadas de 90 e nos anos 2000, essa produção comercial, essas trocas comerciais foram aumentando cada vez mais. A gente observa aqui pontualmente nessa linha do tempo, ok? Nessa tela, a gente observa que o comércio é a atividade econômica que consiste na compra e venda de bens, né? Ou seja, na compra e venda de produtos. A gente observa que existem dois comércios, o comércio interno e o comércio externo. O comércio interno, né, ele tem como composição pequeno comércio, supermercados e hipermercados e mercados feiras, né? As feiras que nós costumamos ter de bairros. E no mercado externo, a gente trabalha muito com esses dois termos, exportações e importações. Exportações são aqueles produtos que são vendidos, geralmente de um país para outro, né, ele é vendido. E as importações é o contrário, é quando o produto ele é comprado, né, geralmente de países para outros, compra de produtos, ok? Tudo isso aqui compõe o que nós chamamos de comércio, atividade de comprar e vender, ok? Como a gente observa aí, ó, no comércio interno, as trocas de mercadorias realizam-se dentro do mesmo país, como a gente viu o pequeno comércio, a feira e o supermercado. Já no comércio externo, essas trocas realizam-se entre países, né? A gente já viu que exportação, exemplo, quando Portugal vende produtos a outros países, exportação de vinho, ou seja, Portugal está exportando vinho. E na importação é quando Portugal compra produtos ao estrangeiro. Exemplo, quando o produto é comprado por Portugal, né, dentro desse exemplo aí que nós estamos vendo. Isso cabe a qualquer país. Nosso país, o Brasil, quando a gente vende produtos, o Brasil está exportando. Quando nós compramos produtos, o Brasil está importando. Ok? A gente observa aí nessa tela os fluxos comerciais, né? Como os principais fluxos comerciais. A gente observa que todos os continentes estão envolvidos, né? Todos os países têm essa ligação de certa forma. Na cor laranja a gente observa aqui, ó, no mapa, no interior da zona econômica, quando esses produtos eles circulam, né? Quando esse fluxo comercial ele circula dentro da zona econômica. E na cor roxa, né, azul, roxa, enfim, a gente observa aí em direção em outras regiões. A gente vê aqui, ó, do continente do Extremo Oriente, né, na Ásia, para a América do Norte, da Europa para a América do Norte também, para a América do Sul, da América do Sul para a Europa, para o continente africano. A gente observa que todos os continentes estão interligados por esse fluxo comercial, ok? O comércio internacional, desde cedo, esteve presente na história da humanidade, mas a sua importância econômica, social e política aumentou nos últimos séculos. O progresso da indústria e dos transportes, o aparecimento das multinacionais, aquelas empresas, né, que têm suas matrizes em um país, mas possuem filiais espalhadas pelo mundo todo, né, tiveram um grande impacto no aumento deste comércio, que está relacionado com o fenômeno da globalização. E essa mesma globalização que nós já estudamos, nós temos aí as vantagens, né? Dentre elas, a expansão dos mercados, né? O mundo todo hoje ele usufrui dessa diversidade, desses mercados que estão espalhados por todos os países. Muitas das vezes a empresa está instalada em apenas um país, mas possui filiais em todos os outros. Então houve a expansão do mercado, correto? O desenvolvimento tecnológico, né? A tecnologia hoje ela está cada vez mais modernizada, a evolução acaba nos surpreendendo, né? Hoje a gente tem acesso aí a redes de comunicações, telecomunicações, transporte cada vez mais sofisticados, aumento da produtividade, produtos, né, sendo produzidos aí como se nunca viu, em uma escala enorme, né, que dá para todos usufruírem, pelo menos aqueles que têm condições, né, financeiras, eles vão ter essa infraestrutura, mas nós sabemos também que uma grande parte da população não tem acesso, né, ao de melhor que esse sistema pode oferecer.
e as melhorias nos padrões de vida. Né? De certa forma, houve uma melhoria sim em relação a décadas atrás, séculos atrás, mas nós sabemos ainda que tem muito que melhorar, né? Principalmente nos países periféricos e um pouco nos semiperiféricos. E as desvantagens da globalização. O desemprego, muitas das vezes o desemprego estrutural, né? Aquele que a tecnologia, a inserção de máquinas, a robótica acaba tirando o emprego de pessoas. Essas pessoas que antes trabalhavam de uma forma mais primitiva, agora perderam ali o seu local de trabalho para máquinas que vão, né, fazer com que aquele serviço possa ser muito mais produtivo, muito mais rápido. Isso ocasionou um desemprego estrutural. A instabilidade financeira, né? Muitos países eles estão nesse sentido de instabilidade, né? Eles não têm uma economia sólida, o que pode ocasionar também o desemprego conjuntural, quando a economia ela não está fortalecida, não está sólida, muitas pessoas podem perder suas vagas de emprego devido à falência de muitas empresas, né? Tudo dentro dessa característica financeira. E ameaças ao meio ambiente global, né? Ao ambiente global, na verdade. A gente sabe aí que o planeta em si vem sofrendo com tudo isso, né? Conforme a produção é maior, então a procura por matéria-prima vai ser maior e isso vai fazer com que o ambiente global, o próprio planeta, né, vá sofrer essas consequências, ok? As vias de comunicação e os meios de transporte. A gente já falou, né, que os transportes e as vias de comunicação são importantes no desenvolvimento comercial, pois a melhoria das vias de comunicação e dos meios de transporte permite uma deslocação mais rápida das pessoas e mercadorias. Então, esse deslocamento acaba acontecendo de forma muito mais rápida, né, devido à tecnologia que foi inserida, né, a modernização desses meios de transporte e comunicação. A gente vive hoje num mundo interligado, onde as informações elas chegam praticamente em tempo real, né? E também os meios de transporte que vão locomover todas as pessoas por cada canto do mundo de uma forma muito mais rápida, que dá a gente a impressão de que o planeta diminuiu de tamanho, né? Devido às distâncias terem se encurtado, mas na verdade o planeta permanece do mesmo tamanho. O que está mais rápido são os meios de transporte cada vez mais velozes, cada vez mais modernos, ok? A publicidade no comércio, né, tem um fator significante muito grande. A publicidade é uma atividade profissional dedicada à difusão pública de ideias associadas às empresas, produtos ou serviços, né, especificamente propaganda comercial. A propaganda é um modo específico de apresentar informação sobre um produto, marca ou empresa que visa influenciar a atitude de uma audiência para uma causa, posição ou atuação. Ok? E tudo isso, né, faz com que esse comércio possa ter um aumento, possa ter uma produtividade muito maior, devido a esses principais pontos, né? A evolução dos transportes, como nós já falamos, a abolição das fronteiras, na verdade, né, é simbólico porque as fronteiras, de certa forma, elas foram abolidas devido a essas empresas que acabam entrando em outros países, né? Toda essa dinâmica financeira onde os países estão envolvidos no processo de globalização dá a entender que as fronteiras não existem mais, mas nós sabemos que existem, né? Diversidade de produtos e o aumento da produção, já foi dito. Publicidade e marketing, né, são significantes nesse processo de compra e venda, né? Desde que você liga a televisão, você está assistindo a um programa, mas ao mesmo tempo a um comercial, a uma publicidade, e aquilo te instiga a comprar, te instiga a consumir, né? Esse é o papel da publicidade, do marketing. E o aumento do poder de compra, né? A gente sabe que ao longo das décadas as pessoas foram tendo um pouco mais de poder de compra. Isso faz com que esse comércio possa produzir cada vez mais devido a uma demanda maior, ok? E nessa tela, pessoal, a gente observa uma sigla, DIT, D-I-T. O que significa? É, na verdade, a divisão internacional do trabalho. É a especialização produtiva de cada país na economia e no comércio internacional, ou seja, o que cada país produz e comercializa pelo mundo. Então, hoje em dia, nós temos uma nova DIT, Divisão Internacional do Trabalho, né? É a forma como que cada país está agora sendo representado, o que ele representa nesse comércio pelo mundo. Vamos dar uma olhada aqui. Na época da colonização, exemplo, quando Portugal, né, colonizou o Brasil, Portugal era uma metrópole, ou seja, ele fornecia produtos manufaturados às suas colônias. Exemplo, tecidos, ferramentas e louças. E as colônias forneciam produtos, né, de forma primária, né, a matéria-prima, o produto ali bruto ainda, como o ouro, a prata, o açúcar, especiarias e madeiras. As metrópoles enriqueciam cada vez mais, né, explorando essas colônias. Exemplo, como Portugal explorou o nosso país, o Brasil, que foi uma colônia de exploração.
ok? Então nós temos aí a DIT se modificou e adquiriu novas características. Hoje não é mais assim, metrópole e colônia, né? Hoje tem aí uma certa diferença, onde países subdesenvolvidos ainda continuam dependentes de dinheiro e tecnologia. A gente ainda vê uma dependência, mas de forma diferente. Vamos analisar. Isso explica de maneira geral e com poucas exceções por que a maioria dos países subdesenvolvidos de hoje foram no passado colônias de exploração das metrópoles europeias, ok? Aí na tela nós temos os países tradicionais da produção industrial, né? Como as bandeiras informam, os Estados Unidos da América, nós temos a Rússia, nós temos o Reino Unido, nós temos a França, nós temos a Alemanha, nós temos aí o Canadá, Bélgica, Itália, enfim, nós temos vários países aí que representam, né, os países tradicionais da produção industrial, ok? E nessa tela nós temos países industriais da segunda metade do século XX, ou seja, a partir de 1950, 1960, 1970 para cá, né, onde houve a expansão das multinacionais. Nós temos aí países emergentes, países em desenvolvimento, como a gente observa pelas bandeiras, né? Aqui a Argentina, o nosso Brasil, o México, a Índia, a África do Sul aqui e aqui a China, né, como observado aí no quadro. E os novos padrões locacionais apontam no sentido da desconcentração espacial das indústrias e na emergência de novos polos produtivos, afastado das aglomerações tradicionais. Quais seriam esses novos polos produtivos? Aqueles países que nós vimos anteriormente, né? Esses seriam aí novos polos produtivos. Vamos lá, a gente vê aqui, ó, países desenvolvidos, industrializados, com tecnologia superior, capitais, empréstimos, investimento produtivo e tecnologia. Enquanto os países ainda em desenvolvimento, eles vão arcar com produtos primários, produtos industrializados, capitais, juros e lucros. Né? A gente tem aí o que cada um, na verdade, agora tem feito nesse cenário econômico internacional. Como a gente observa aí, países em desenvolvimento. O nosso Brasil, a Coreia do Sul, Chile, México, Índia, África do Sul, Argentina, China e Rússia. Né? O grupo do BRICS, que é um acrônimo que vai retratar as siglas, né? Cada um representa uma letra. O Brasil, o B, Rússia, o R, Índia, o I e China, o C. Ok? Esse S aqui poderia ser de South Africa, que seria a África do Sul, como a sigla em inglês, né? África do Sul começa com S de South Africa, ok? Então esses aí são os países em desenvolvimento. E nas últimas décadas, pessoal, muitos países que tinham uma economia destinada basicamente à produção de bens primários, países que trabalhavam apenas com agricultura, com pecuária, né, como nós já vimos, produtos da agricultura e da mineração, também mineração aí a gente tem que ressaltar, tem recebido em seus territórios a implantação de filiais ou subsidiárias de multinacionais, né, recebendo aí empresas que têm sede em outros países, mas que vão aí contribuir de certa forma para o seu desenvolvimento, abrindo filiais agora em outros territórios, né? Esse fato vem alterando drasticamente suas características econômicas e suas funções dentro da nova divisão internacional do trabalho. Então a DIT, Divisão Internacional do Trabalho, tem a ver agora com o que cada país está aí, né, tendo como significância no cenário econômico internacional. A aula fica por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima. Qualquer dúvida, coloque lá no post. Um abraço para vocês.